Glória ao Senhor Jesus. Nós vamos ler em Hebreus capítulo 7, capítulo 13, versículo 7 e 8. Eu vou louvar a Deus. E eu quero que vocês me ajudem também. Seja dado ao santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por tudo, amém? Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, vamos ler a palavra? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 13 e versículos 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vamos todos juntos nesse versículo 8, vamos nós. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Amém. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é que é o autor da palavra. O Senhor colocou esse tesouro em vaso de barro, para que a honra e a glória sejam do Senhor. Por isso, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, dá-nos uma palavra para a igreja. Fala conosco através da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. As palmas exalta o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá vai eu com a minha teimosia. Glória ao Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã gloriosa, eu estou feliz com o Senhor Jesus por estar aqui, glorificando e louvando o santo nome do Senhor.
Nós lemos aqui uma palavra muito conhecida. Eu rogo e roguei ao Senhor Jesus e pedi: Senhor, não deixe que eu venha falar de mim, mas que o Senhor me dê uma palavra para a igreja, porque eu sou apenas um vaso, por misericórdia, porque, somos apenas um vaso de barro, e o Senhor é quem é o autor da palavra. Mas nessa manhã, porque eu li aqui um versículo tão conhecido que os irmãos sabem, conhecem, que é amar aos vossos pastores, que é obedecer, ou que é amar os vossos pastores. Nós devemos amar os nossos pastores, Louvado seja Deus. E a fé dos quais imitar, como está escrito na palavra do Senhor. Eu sempre lembro, não me esqueço do nosso saudoso pastor Francisco Júnior, que me ensinou tanta coisa boa na palavra, me deu tanto conselho, me ajudou tanto, me ensinou tanto na palavra. E muitas das vezes eu sei que os irmãos lembram dele também, mas pode ter alguém que nem se lembra mais, muito mais, parece que passou 10 anos, Não, mas ele foi um homem que nos ajudou muito, foi um homem abençoado por Deus, pastor presidente, que Deus o tenha na glória, e que ele nos ajudou muito aqui, na obra do Senhor, na obra cuidou, foi um homem que trabalhou com afinco na obra de Deus, para o bem da obra do Senhor. E eu não esqueço dele, sempre estou lembrando, e oro a Deus para que abençoe a família dele agora que ficou, mas vamos lá. Então lembrai-vos dos vossos pastores, eu tenho lembrado, a fé dos quais imitai, Aí depois, logo após, vem o verso 8, que disse: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente, Por que ler que Jesus Cristo é o mesmo? Todo mundo sabe disso? Sabe? Jesus é o mesmo? Certamente sabe, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas por que exortar os irmãos, lembrar os irmãos, ler essa palavra? Porque no passado nós sabemos que Jesus está em toda a Bíblia. O Senhor Jesus, com todo respeito, está em toda a Bíblia. Ele está em toda a Bíblia. Você veja o Senhor Jesus desde Gênesis até Apocalipse. E nós sabemos, como está escrito no livro do Evangelho de São João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, no princípio, no início de tudo, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus Cristo foi ontem, foi como o Verbo de Deus. Não com o nome de Jesus, porque ainda não era um homem aqui na terra para ter que nascer, não tinha nascido para dar um nome para ele. Esse menino aqui chama Jesus. Mas quem deu o nome foi o Senhor, o próprio Deus. Então, ele estava com Deus no princípio como verbo, e depois esse verbo que estava com Deus, ele se fez carne. Antes, ele enviou um mensageiro diante dele nascer, ou aliás, depois que nasceu. Ele antes desse mensageiro nascer, antes dele do mensageiro que ele enviou nascer, lá na sua glória, ele falou: eu enviarei um anjo diante de mim, para preparar o meu caminho. E esse anjo que ele enviou, ele falou isso aonde, irmãos? No livro de Malaquias, viu? Para os irmãos entenderem. Malaquias capítulo 4. Aí os irmãos vão começar a ler e ver aí, vai ver mais na frente, onde ele fala: eu enviarei o meu anjo diante de mim para preparar o caminho. Aí nasce primeiro esse anjo que ele enviou, que veio no espírito e poder de Elias. Quem é, irmão? Vamos ver, sabe? João Batista, isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. As palmas para Jesus, irmão. Para nós não. Aleluia.
Não a nós aqui, mas ao seu nome, Senhor, damos glória. Então, louvado seja Deus. Aí ele enviou o anjo diante dele, que veio no espírito e poder de Elias, lá na margem do Rio Jordão, lá, batizando, né? Lá e nas águas, né? Estava lá o João Batista, batizando nas águas, homem que se alimentava de gafanhotos de mel silvestre, e não era um homem de aparecer na sociedade, de aparecer, de querer se demonstrar, não, vivia vestido de pele de animais, com a cinta de couro no peito, aquela pessoa que vivia para lá na margem do Rio Jordão, batizava as pessoas que iam ter com ele, arrependidos e confessando seus pecados. Aqueles que iam arrependidos lá, confessando os pecados que queria arrepender, estou arrependido e eu quero me batizar porque eu quero receber essa graça, eu quero mudar minha vida, eu quero ser uma pessoa de Deus, abençoada, transformada. Então tá, ia lá, mas quando via aquelas pessoas que iam lá, como os fariseus e os escribas, já tinham sua opinião formada. Eles não queriam ir lá para poder aprender nada de João Batista, porque eles sentiam assim, que o homem estava lá na margem do Rio Jordão lá, vestindo do jeito que vestia, não em finos trajes, não em roupas bonitas. Eles achavam, ele não tem nada para ensinar para nós não, a gente vai lá de curioso, a gente vai lá para ver o que é isso aí, tá, esse movimento desse tal João Batista, batizando nas águas aí nas margens do Jordão aí, vamos lá para ver esse negócio lá, vamos lá, né? Vamos lá ver se acontece. É igual a pessoa que a gente conclama, eu vou lá para não poder ver se é verdade isso. Então eu vou lá também para ver se eu consigo receber uma bênção. Você não recebe nunca. Recebe não, eu vou lá para ver, será que vai dar certo? Né, pastor Ciro? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Não consegue não. Se você pensar assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai ser assim? Não vai conseguir. Assim os escribas fariseus. E quando João via que ele já vinha chegando para ele, ali para a margem do rio, ele falava, raça de víboras, quer dizer, semente de serpente, né? Quem nos induziu a sair da ira vindoura? Vocês. Produzir frutos dignos de arrependimento. Não é clamando, não. Produzir frutos dignos de arrependimento? Não. Produzir frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, procura produzir frutos de arrependimento, porque senão não adianta vocês virem aqui falando, vir com essa onda aí de que não, que tal, que vim. Eu já sei. João era profeta. E João sabia que aqueles homens que estavam vindo ali eram curiosos. É para ver se era mesmo o que estava acontecendo, ver o movimento que eles se consideravam os líderes da religião naquela época, os líderes da lei. Vai lá para ver o que está acontecendo. João diz, raça de víbora. Quem nos induziu a sair da ira vindoura? Quem nos induziu? Produzir frutos dignos de arrependimento. Você procura produzir frutos dignos de arrependimento e depois não vem conversar, dizer que nós também, né, somos filhos de Abraão. Não vem com essa desculpa, nós também somos filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, eis aí a palavra do profeta, e a multidão vinha ter com ele, mas daí a pouco veio um ter com ele para poder batizar nas águas do Jordão. Observou? Para batizar nas águas do Jordão, que aquele que vinha ter com ele era aquele que eu falei que no princípio estava com Deus e era Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio. E sem ele nada que foi feito se fez. Por que por intermédio? Porque se Deus ficasse assim, não haveria nada. De boca calada, não ia sair, não ia acontecer nada não. O mundo não ia existir não. Mas Deus abriu a boca
E o que saiu da boca dele? A palavra. O que é verbo? Verbo é palavra. Saiu da boca dele a palavra. Ele falou, haja. Aleluia. Haja luz. E houve luz. Fez assim, falando, haja, e houve os céus, a terra, o mar, as plantas, né? Tudo que Deus criou. Agora o homem não é haja não, viu? Presta atenção que você ele fez com mais carinho. Você é mais especial. Não é haja homem não. Foi lá com muito carinho, pegou do pó da terra, fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Glória a Deus, aleluia. E soprou nas narinas do homem, depois de pronto, depois de feito, ele soprou nas suas narinas. E o homem se tornou alma vivente. Quando ele soprou ali na narina do homem, ele soprou sabedoria, inteligência, intelecto, conhecimento, e foi soprando. Quando ele soprou ali, quer dizer, ele soprou e veio tudo isso no homem. Ele soprou, não fez um homem sem entendimento, sem nada não. Onde é que eu estou aqui? Não, ele soprou na narina do homem, e quando aquele homem, né? Tanto é que o homem foi o entendimento que ele deu a autorização a Adão para pôr nome em tudo. Deu a autorização a Adão para pôr nome nos animais, não é? Pôs o nome nos animais. Cada animal chamou pelo seu nome. E uma vaca não parece um gato, como um pastor falando, eu vou copiar ele aqui, né? Uma vaca não parece um gato, não parece nada. Um gato não parece mesmo, nem um gato. E eu com um cachorro, é igual um cachorro mesmo. Nunca vi outra coisa parecendo um cachorro, que seja cachorro, não. É o gato mesmo, né? É o elefante, a zebra e tal, e pôs o nome nos animais tudo. Então, Deus fez ele com a inteligência que ele colocou o nome nos bichos, né? E daí por diante, então, esse Senhor que veio adiante de João Batista, e João Batista olhou nele, porque antes ele falava já, ele já tinha dito assim, eu vos batizo com água, para remissão, arrependimento dos pecados, mas depois de mim vai vir um, cujas alparcata, sandália, eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão ele tem a pá, que ele limpa a eira. E pega o trigo que é você que aceitou ele como Salvador e coloca no celeiro. Agora a palha será queimada por um fogo que nunca apagará. Então é isso, na sua mão ele tem a pá. E quando ele viu aquele que já tinha falado dele, chega perto dele para ser batizado, ele fala, eu que careço ser batizado pelo Senhor, na Bíblia está por ti. É tradução. A Bíblia não veio direto traduzido do hebraico para nós, não. Ela veio do hebraico para o grego, do grego para nós. Está entendendo? Esse negócio de Jesus, você é Jesus. Ô Jesus, tu és e tal. Tá bom, pode, ele atende, ele responde, ele abençoa. Mas eu costumo chamar ele de Senhor. Porque eu não tenho certeza, porque ele falou lá no meio dos apóstolos assim, vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou, ele falou. E ele é mesmo. Então ele falou, vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Eu não creio que os apóstolos do Senhor, a igreja primitiva, chamar Jesus de você, não. De você, de tu é língua baiana, é você no baiano, na língua baianesa, não é? Então, eles não chamavam não. Sabe por causa de quê? Porque eu creio que a igreja lá no passado, os judeus mesmo, quando ia chamar o Senhor, eles não falavam nem o nome de Jeová, com medo de pecar, achava indigno de falar o nome de Jeová, Senhor, tal. Eles falavam Senhor. Eu creio que os apóstolos também chamavam o Senhor Jesus, de Senhor. Mas aí fica a critério, à medida que o Espírito de Deus vai falando no seu coração, é que você vai fazendo. Eu fui revelado assim e não chamo. Quando eu chamo, eu peço desculpa. Quando eu falo Jesus para lá, ou Jesus para cá, eu falo, ó, me perdoa, majestade santa, soberania divina, grandeza
e tudo que se diz de poder é o Senhor Jesus, eu peço perdão, porque eu não chamo de você, eu não gosto não, se chama sem querer. Bom, mas aí ele falou, eu que sou, preciso ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim. Aí o Senhor Jesus falou com ele, deixa por enquanto, para que se cumpra essa escritura. Foi, e aí então batizou, João Batista batizou o Senhor Jesus nas águas do Jordão, para cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. E então o Senhor Jesus, quando saiu das águas, ali veio o Espírito Santo de Deus numa forma corpórea como pomba e pousou sobre ele, e uma voz do céu que disse, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele então ali saiu das águas, e aí o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, né? E tira de todo aquele que quer aceitar ele como Salvador. Então é linda a palavra do Senhor. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Ele é o mesmo. Ele é o grande general que apareceu para Josué no campo de batalha, quando ele estava lutando ali quando Adonisedeque juntou todos os exércitos da terra, daquela região de volta dele, para lutar contra Josué e o exército de Israel. Aí então, eles estavam em guerra, quando Josué viu um varão, né, com aquele porte de general, aquele tipão de general, que apresentou diante dele, louvado seja o nome do Senhor, e então ele falou, você é um dos nossos, ou é um dos nossos inimigos. Perguntou se ele era do exército de Israel ou se era do exército inimigo. Porque se fosse do exército inimigo, ele arrancava da espada ali e eles começava uma luta ali, dois generais, Josué e o outro, né? Mas quando então ele viu, aquele general falou com ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Ele tirou o sapato do pé na hora e adorou, e ele aceitou a adoração. Se fosse um anjo comum, não aceitaria a adoração, mas era o verbo que estava com Deus. Era ele, era o verbo que estava com Deus. Quando Moisés na sarça ardente viu aquela voz maravilhosa, linda, louvado seja Deus, que falou com ele para voltar ao Egito, né? E Moisés temeu e tudo, até olhar para a árvore, para Deus, para as coisas, para o lugar que a voz saía e tal, e tudo depois da instrução. Aquele era o mesmo general que falou com Josué, aquele que falou com Moisés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa, e Moisés tirou o sapato em respeito a Deus. Aquele é o mesmo que falou com Josué, é o mesmo que apareceu a Manoá, pai de Sansão. Quando o pai de Sansão, né, não acreditou, ficou assim atônito concernente o nascimento de Sansão, aí então ele apareceu para o pai do Sansão, e o pai de Sansão falou com ele, como é o seu nome? Então ele falou com o pai do Sansão assim, por que é que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E lá Isaías escreveu assim, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ó, príncipe da paz. É Ele. Louvado seja Deus em toda a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está na Bíblia, para todo lado que você vê, você encontra Davi falando dele. Davi dobrava o joelho para orar quando eu estava aqui, não. Era profeta também o Davi, era rei, era profeta, você não me falar que ele era sacerdote, mas ele entrava no templo e orava também, e era profeta, e ele falava do Senhor Jesus, no Salmo 22, no Salmo 18, em outros salmos, em vários salmos Davi expressou o Senhor Jesus, né? Isaías falava dele, por todo lado você vê no Velho Testamento, né? Foi ferido pela nossa transgressão e moído pela nossa iniquidade, e o castigo que estava sobre ele, nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, né? Então era ele, né? Salmo no Isaías 42, né? Eis aí o meu amado,
a quem escolhi, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não gritará, nem se exaltará, nem nas praças ouvirá sua voz, até que se faça vencedor o juízo, e nele os gentios esperarão. É ele, louvado seja Deus, é o verbo, irmãos, é o verbo que estava com Deus. Nós vemos ele no passado operando maravilha, né? Operando maravilha, e opera até hoje. O Senhor Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós vemos ele, depois da Virgem Maria, que ele nasceu da bendita Virgem Maria, pregando a palavra do Deus Todo-Poderoso. Era Deus que encarnou através do verbo de Deus, que estava com Deus, que era Deus, e que gerado pelo Espírito Santo de Deus, né? Não podia aquela pessoa maravilhosa ser gerada pelo homem, não. Ali estava 100% homem e 100% Deus, e eu falo isso com propriedade, que era mesmo, apesar que ele, como homem, tinha todas as necessidades, sentimentos, dores e tal, tudo que o homem sente, mas era 100% homem e 100% Deus, andando aqui na terra, no meio do povo, e tanto é que ele, com toda a autoridade que o Senhor Jesus tinha, tem e sempre teve, né? Com toda a autoridade dele como homem aqui na terra, ninguém ousava. Aqueles que procuravam encarar o Senhor Jesus se dava mal, né? Se dava mal. Os fariseus tentaram debater com ele e tentaram falar com ele. Os escribas e fariseus, com toda a sabedoria deles, eles não conseguiam. Eles eram muitas das vezes interpelados quando alguém chegava para ele fazer uma pergunta ou dar uma sugestão e tal, mas não para aprender, mas sim com o intuito de experimentá-lo. Eles eram atropelados por eles. Como alguém chegou e disse assim: Senhor, nós queremos um sinal no céu, queremos ver um sinal. Os daquela época dos antigos viviam só por vista, né? Nós vivemos pela fé. Eu sei que o Senhor Jesus está aqui, né? E os irmãos sabem, ele é invisível, mas é real, viu, irmãos? Né? E chegou a ele: nós queremos ver um sinal. Aí o Senhor Jesus falou com eles: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. E eles conheciam a história de Jonas. Como Jonas teve 3 dias e 3 noites do ventre do grande peixe, também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está vendo? Aleluia. Glória a Deus. Outro chegava o Senhor Jesus e dizia para ele: nós vamos fazer para o Senhor uma pergunta. O Senhor nos responde essa pergunta. Com que autoridade o Senhor faz isso, essas coisas que o Senhor está fazendo? Ele falou: tá. Os judeus tinham essa mania de querer responder a pessoa com outra pergunta. Eu vou fazer também uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu estou fazendo isso. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Ele foi lá maquinar entre eles, falou: se nós falar que era do céu, a multidão que está com ele vai dizer assim: por que vocês não seguem ele então? Né? Se nós falar que é dos homens, vão apedrejar nós, porque eles tinham João como um profeta, e era mesmo. Então, eles falaram: nós não sabemos. Jesus, o Senhor Jesus, falou com eles: também eu não direi para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Falou com eles: olha, ninivitas se levantarão no juízo e condenarão essa nação, porque creram com a pregação de Jonas. Disse: eis aqui quem é maior do que Jonas. E falou: a rainha do sul vai condenar essa nação no juízo, porque ela veio de longe para conhecer a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. E não cria nele. E não criam, porque eram aqueles mesmos que foram saber
sobre o batismo lá no Jordão, com as suas opiniões formadas, com seus pensamentos formados, com a sua própria, já com seus próprios pensamentos, seu orgulho, sua soberba, sua exaltação. Eram os mesmos que perguntaram, que vinham perguntar a Jesus. Eram aqueles que se achavam que tinha sua opinião formada. O Senhor Jesus não tinha nada para poder ensinar para eles, porque eles achavam que conhecia. Nós conhecemos o pai e a mãe dele, que é o São José e a Virgem Maria, né? Era o José e a Maria. Nós conhecemos o pai e a mãe dele, né? E conhecemos ele também, né? Então, mas por fato de não conhecer como ele nasceu, porque eles, com a ignorância deles, não sabiam a verdade sobre o Senhor Jesus, e ele estava ali no meio deles, era o Verbo de Deus encarnado, era Deus no meio deles para os abençoar e para os salvar. Eles rejeitaram, veio para os seus e os seus não receberam, mas tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Amém? As palmas exaltam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito, exaltado, engrandecido, louvado seja o santo nome do nosso amado Senhor e Salvador.